Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 21 de março de 2025. É sexta-feira e todas as sextas são dias regidos por Vênus. A Vênus que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. No céu de agora, a Vênus ela está retrógrada, então a gente está nesse processo de revisar relacionamentos. Mercúrio também está retrógrado, então também fala sobre isso. Eu tô testando hoje um microfone novo, gente, então me avisem como que tá, se tá chiado, se tá muito alto, tá? Então, voltando aqui falando sobre a Vênus vai falar sobre amor, sobre beleza, sobre artes, estética. A Vênus ela tem o seu júbilo na casa 5, então fala sobre tudo que envolve prazer, lazer, diversão. Então a gente pode estar retomando alguma forma de prazer, alguma forma de lazer, às vezes tomando essa iniciativa que talvez a gente não teve coragem lá atrás de tomar, tá? Então pode ser esse momento que a gente está olhando para trás e pegando algumas coisas que ficaram no meio do caminho. Vênus eu acho que eu já trouxe isso aqui também, que a Vênus fala sobre adereços, ela vai falar sobre roupa, então às vezes você retoma uma peça que você não usa mais, você retoma algo que estava ali no fundo do armário, sabe? E usa de novo, às vezes um penteado, às vezes uma cor de cabelo, enfim, podem ser essas questões estéticas também, porque normalmente a gente associa a relacionamentos, mas pode falar sobre esses outros temas, assim, de prazer, lazer e diversão, tá? Então, o que mais que a gente pode falar desse dia de Vênus? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui pra vocês. Então, é um bom dia pra gente refletir sobre essas questões ali que envolvem os nossos desejos, como a gente ama, como a gente se sente amada dentro das relações, tá? Então, ontem o Sol ingressou em Áries, então o Sol está em Áries, Mercúrio está em Áries, Vênus está em Áries. Eu vejo muito essa retomada do que nos motiva, da nossa força, desse poder sobre nós mesmas. Marte está em Câncer, então eu vejo que essa força ela vem muito das nossas emoções, dos nossos sentimentos, desse cuidado com nós mesmas, tá? Então, o Áries é regido por Marte, como Marte está em Câncer, Câncer é regido pela Lua, então a gente tem que olhar muito a Lua também, porque a Lua que vai acabar ditando aonde que a gente está se fixando, aonde que a gente está trazendo consciência, onde a gente está buscando essa vitalidade, tá? Então a Lua ela acaba tendo uma questão importante. Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então a Lua ela segue no signo de Sagitário. Amanhã a Lua ela já vai ficar minguante, então ela tá nesse processo ali já de minguar, né, de decrescer, de diminuindo em luz. Então a gente pode sentir esse movimento mais de introspecção, de voltar mais para o nosso mundo interno, de perceber os pesos, perceber o que precisa ser liberado, perceber às vezes umas necessidades de detox, sabe? Então, quando a Lua tá minguando, assim, a gente pode perceber o que tá pesando, principalmente o Sagitário, o que tá sendo excessivo, tá? O que precisa desse corte. Até pensando que 15 e 23 vai ser o primeiro aspecto do dia, que vai ser uma quadratura com Saturno. E a quadratura, ela traz esse aspecto de corte, tá? E Saturno é como se você estivesse olhando, assim, a longo prazo. Então, esse hábito, esse comportamento, ele vai me levar onde eu quero chegar? Se não, corta, tá? Então é importante olhar para essas questões aí que podem estar vindo para o seu corpo a partir de sensações, de sentimentos, tá? Às vezes até insights também. Então Saturno ele pede esse olhar assim a longo prazo. Tipo, esses hábitos que eu tenho daqui 2 anos, daqui 30 anos, eles vão me levar para onde eu quero, tá? Então pode ser uma reflexão que vem no dia de hoje. A Lua tá em Sagitário, então ela tem essa busca assim por um sentido, traz um ânimo, traz um otimismo pro corpo. Só que a quadratura, como ela é um aspecto de insatisfação, um aspecto às vezes que traz um certo bloqueio, então ali próximo da 15 e 23 a gente pode sentir isso, dá uma esfriada nesse fogo sagitariano. Eu até coloquei isso no canal de transmissão. Então o Saturno ele sempre esfria, então dá uma restringida ali nesse ânimo sagitariano, como se algo trouxesse assim para a matéria, algo trouxesse para essa consciência dos limites, para essa percepção que as coisas na Terra elas demoram um pouco. Então às vezes você quer expandir, eu quero viajar, eu quero aprender tal coisa, daí Saturno vem assim, mas tudo tem seu tempo. Você não planta num dia e você colhe no mesmo dia, tá?
Então eu vejo que é um momento assim de ter paciência, e pensando que a Lua fala sobre as nossas emoções também, é a gente pensar nessa disciplina emocional, no que a gente pode fazer para se cuidar emocionalmente todos os dias, sabe? Então buscar esse autocuidado, não só assim, num momento, mas diariamente, ter ali uns minutinhos para olhar para o nosso corpo, perceber as nossas necessidades, ter essa escuta, tá? Às vezes algum processo de escrita, às vezes algum processo assim de colocar para fora, né, essas emoções, de se deixar expressar, tá? Então, é isso sobre esse aspecto. Então, a gente pode sentir um certo bloqueio ali, é como se segurasse essas rédeas ali da cavala, né, que o signo de Sagitário é simbolizado por um centauro, então que é metade homem, metade cavalo, então dá uma segurada, Saturno dá uma segurada ali, dá essa restringida, tá? E aí, 18h32, a Vênus, que está retrógrada, que é a regente do dia, ela faz um sextil com Plutão em Aquário. E esse aspecto, então, ele aprofunda muito os assuntos da Vênus. Então, Plutão é Hades na mitologia, é o deus do submundo. Então, eu penso muito na Vênus, assim, ela é convidada a fazer essa descida, porque o sextil é um aspecto leve, então você não é jogada, assim. Mas assim, se você quiser, você pode dar uma olhada ali. Às vezes vem uns insights, vem umas sensações pro corpo, vem alguns pensamentos. Então, Plutão em Aquário, ele pode falar desses nossos medos, às vezes da perda da nossa individualidade, sabe? Se eu me relacionar, eu vou perder quem eu sou, eu vou perder a minha liberdade. Plutão em Aquário também pode falar sobre esse medo do coletivo, o medo de julgamento. Como as pessoas vão me ver? Medo de cancelamento, pode até falar sobre medo de tecnologias, sabe? Então traz questões nesse sentido. A Vênus, ela vai ficar retrógrada até o dia 13 de abril, 27 de março ela já vai voltar para Peixes também, tá? Que mais? E só lá no meio do ano que ela vai para Touro, então ela fica nesse vai e volta, né? Eu vejo que mais pra metade do ano que a gente pode pensar mais numa estabilidade desses temas venusianos, tá? Até pensando que Júpiter também entra em Câncer, metade do ano, também um pouco antes Saturno ingressa em Áries, então eu vejo que mais para metade do ano que parece que as coisas mais se assentam, tá? Então esse aspecto é um bom momento para você. A Vênus retrógrada, ela já traz essa questão de análise das relações, e Plutão então intensifica, aprofunda, perceber os seus desejos. Por que eu faço isso? Por que eu quero isso dentro dos relacionamentos? Por que eu fico buscando esses padrões destrutivos dentro de relacionamento? Por que normalmente eu só quero me relacionar com alguém que me desafia de alguma forma, com alguém que não me quer, com alguém que, sabe, que eu preciso ter pensamento obsessivo, compulsivo, com alguém que engatilha as minhas inseguranças? Então, assim, é um momento que toda essas, vamos dizer, essa sujeira, essas coisas ocultas, elas podem vir à tona do campo das nossas relações, tá? Então, Plutão, ele tem muito essa qualidade mesmo de expurgar. Mas como é um sextil, que é um aspecto leve, eu vejo que assim é como se encorajasse mesmo a gente a olhar para essas questões, sabe? Buscar olhar, facilitar esse processo de cura, esse processo de renascimento das nossas relações, tá? Então, olhar o que tem se repetido dentro das suas relações, quais são os padrões ali que estão aparecendo, o que isso diz sobre você, o que isso diz sobre a forma com que você se sente amada, se sente desejada. Será que às vezes a sua forma de amar, ela é resultado de algum trauma? E às vezes nem é amor, às vezes é mais medo, é mais insegurança que vem, sabe? Então, às vezes aquela questão assim de ter um apego ansioso, um apego evitativo, sabe? Às vezes esse medo de se comprometer ou medo de ficar sozinha. Então, todos os tipos de medo, eles podem aparecer, esses medos de relacionamento, tá? Então, esses são os dois aspectos do dia. Então, a Lua quadrando Saturno, que traz uma necessidade assim de autorresponsabilidade emocional. Depois, ali, a Vênus fazendo esse sextil com Plutão, que eu vejo que favorece esse aprofundamento na questão dos desejos, das relações. Às vezes, pode ser um bom momento ali para ir para terapia, fazer uma terapia de casal, sabe? Para trazer, ou às vezes você analisando também os seus relacionamentos passados, né? Trazendo uma integração, trazendo um aprendizado, sabe, do que já aconteceu nesse campo das relações e dos desejos, tá? Então amanhã, já adiantando o que vai acontecer amanhã 4h29 a gente tem uma lua em Capricórnio, então muda o ritmo, né? Muda a lua, a gente muda o ritmo do nosso dia, a gente muda o humor, a gente muda o clima, tá?
8h29 a Lua vai fazer uma quadratura com o Sol, então oficialmente ela fica minguante com esse aspecto, então amanhã tem essa fase minguante oficialmente. Depois tem uma quadratura, a Lua vai fazer uma quadratura com Vênus, 10h10, e depois vai fazer uma quadratura com Mercúrio, 16h13. Então, assim, um monte de quadratura com Sol, Vênus, Mercúrio, que é esses aspectos de tensões, que é esses aspectos que às vezes a gente tem que lidar com essas insatisfações, com essas dificuldades. E depois, 22h08, lá à noite, o Sol vai fazer uma conjunção com Vênus. Então, às vezes, até chegar lá, a Vênus ela fica combusta, então pode ser um aspecto assim dessa dificuldade de entender sobre esse campo das relações, às vezes cuidar para não ter, por exemplo, se você se relaciona, às vezes alguma briga, sabe? Ou às vezes pode faltar alguma percepção, porque o Sol, ele ofusca, né? Quando ele está muito próximo de um astro, ele ofusca a visão. Mas esse aspecto ele pode trazer essa iluminação, essa consciência, né? O Sol, sempre que ele fica conjunto com algum astro, ele tende a iluminar, ele tende a trazer clareza sobre as questões desse astro, tá? Então pode ser bom nesse sentido. Então amanhã eu vejo que talvez não seja um bom momento para começar nada, tá? Porque a quadratura tem mais essa natureza de Marte, então a gente vai ter 3 quadraturas, então é melhor para cortes, mas amanhã a gente conversa mais sobre isso, tá? E se vocês quiserem se aprofundar, tanto no canal do YouTube quanto no Spotify, tem episódio para Lua em Sagitário para todos os signos, para Saturno em Peixes para todos os signos. Tem também da Vênus em Áries para todos os signos, então que eu trago as características gerais, eu falo um pouco sobre o mito, dou algumas dicas para o que fazer no trânsito, tá? Então, mas é isso pro céu, pro dia de hoje. Eu espero que o microfone esteja bom e